Bom, esse nosso momento da introdução para o culto, quando nós temos a oportunidade de cantarmos congregacionalmente, louvando e bendizendo o Deus bendito. Louvai o Senhor. Grande é o Senhor, e a Bíblia nos ensina que Ele é digno do louvor, da adoração. E pela Igreja de Cristo Jesus, olha interessante, pela Igreja de Cristo Jesus, igreja que Jesus instituiu, nós temos mencionado que é o corpo de Cristo, e nós reunidos aqui como membros individualmente, somos membros do corpo de Cristo, e vários membros formam um corpo. A igreja é o corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. Olhando para a igreja como o organismo, tem a organização e tem o organismo, é como o nosso corpo, com vários membros, mas é um só corpo. Mas quem conduz o corpo é a cabeça. Então Cristo é o cabeça da igreja, a autoridade máxima da igreja é Jesus. Tanto é que a igreja é de Jesus. Ninguém na terra outorga essa condição, lhe é dada, de ser aquele que conduz a igreja. É Cristo. E essa condução é feita na obra do Espírito Santo. Então, tem a sua função, o Espírito Santo. E nós aqui, então, igreja local, que não é o prédio, mas essa assembleia de irmãos e irmãs se entregando a esse tempo de adoração, de louvor. Assim procediam as igrejas do primeiro século, no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Nós chamamos domingo, não é? Nós reunimos para servir o Senhor. Ontem nós tivemos aquela reunião abençoada à noite. Agradecemos a equipe de trabalho da obra que tem trabalhado, é responsável, a Esther, grupo de louvor. Na obra de Deus não existe desemprego, embora nós tenhamos desempregados, mas não existe desemprego, há trabalho para todos. Foi chamado por Jesus, tenha plena consciência, há um lugarzinho para você se ocupar. Lembra quando Jesus chamou Mateus? Onde é que Mateus estava? Na recebedoria, trabalhando na alfândega, não é, Tiana? Mas certamente o que mais ele talvez desejasse ouvir era Jesus dizer: venha, siga-me. As impressões de Jesus já tinham alcançado o coração dele. Ninguém, numa simples chamada para um desconhecido, largaria tudo e seguiria. Já era uma decisão tomada. Só estava faltando aquele momento final acontecer. E quando aconteceu, lá foi Mateus. Imagine só que ele seria usado para escrever o Evangelho de Mateus. Lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, ele falando então, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, em Mateus capítulo 4, versículo 17. No versículo 18, Mateus vai registrar os primeiros discípulos. Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram, o quê? Pescadores, pessoas que trabalhavam. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vão continuar trabalhando, sim, vão pescar, mas não mais peixes. Iriam agora trabalhar para Jesus, envolvidos na obra de Jesus. Jesus era alguém que estava trabalhando, e ele então chama: se é pescadores, ele entrou no contexto deles: vinde após mim, e eu vos farei
pescadores de homens. Deixe Jesus entrar no contexto da sua vida, na realidade da sua vida. Está você estudando, empreendendo? Vinde, vai ser um estudante da minha palavra. Ou cantando, é o talento que você tem? Vinde, seja cantor, cantora para o Senhor. Entre os músicos, Deus sempre teve muitos músicos. Basta você ler o Velho Testamento, um número enorme, tanto aqui como também dos seres celestiais. Nosso Deus é o Deus que levou-nos ao entendimento e compreensão de música, de apresentação, vem dele. Amém? Agora vamos então para 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, mas a gente lê do 1 ao 7, tá bom? Do 1 ao 7. 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Agradeço você que orou por mim, na questão da minha pressão arterial, que estava um tanto alta, estava difícil de abaixar, mas começou a baixar. Eu consegui a consulta com o médico na segunda-feira, e ele já passou 2 remédios, um para a pressão e outro para o coração. Então agora estamos recebendo a administração desses 2 remédios e a pressão começou a chegar no lugar que ela precisa estar, bem melhor. Mas obrigado por você que orou, porque as portas de certa maneira se abriram nesse sentido de provisão do Senhor. 13:7, os que ainda estão na condição de colocarem-se em pé, embora não tenhamos ninguém com 90 anos aqui. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém. Vamos orar nesse momento. Nós entendemos que oração é tão fundamental, esse exercício que concede um maior fluxo, de sangue na parte frontal do nosso cérebro e mostra a nossa dependência da direção e obra do Senhor para nós hoje à noite. Obrigado, Deus Altíssimo, graças te damos. Este momento que o Senhor, uma vez mais, nos concede para ouvirmos a Tua palavra, que verdadeiramente, como Lídia, lá no texto de Atos, quando a palavra foi pregada, ela tinha o seu ouvido atento, como consequência ou resultado, o Senhor abriu o seu coração à palavra. Oramos por cada pessoa aqui nessa noite, que não seja eu falando, mas o Senhor, que eu seja apenas instrumento, aprendendo e recebendo a compreensão que vem da obra do Santo Espírito. Oramos também, ó Deus,
não temos sequer noção exata daqueles para quem a tua palavra será pregada hoje à noite, neste lugar, ou chegando até aos confins da terra. Abençoa, Deus, a porção da tua palavra. Usa-me, capacita-me, e que cada um aqui tenha a compreensão que é necessária, vinda do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos com o nosso estudo, a série de pregações, de estudo da palavra, fé, amor e esperança. E nós temos vindo para o capítulo 13 da primeira carta à igreja em Corinto, que aliás esse capítulo foi chamado de patrimônio da humanidade, dos textos da palavra de Deus, em parceria com o Salmo 23, onde Paulo apresenta para a igreja de Corinto, escrevendo a respeito de um caminho ainda mais excelente. Ele apresenta na revelação da palavra de Deus algo muito importante, não só para a igreja de Corinto, como também para nós. Graças a Deus, os textos da palavra de Deus têm alcançado, indo de uma geração a outra geração e chegando até os nossos dias. Nós temos acesso à palavra, como eu tenho dito aqui, Deus disponibilizando todo o recurso possível para que eu e você tenhamos uma compreensão daquilo que Deus, na sua palavra, tem sido revelado, tem sido inspirado, e hoje, nos dias atuais, o Espírito Santo trabalha a iluminação. Tanto é que a Bíblia mesmo diz que a exposição dela dá luz, dá entendimento aos simples. Então nós podemos, pela obra do Espírito Santo, receber a compreensão da palavra de Deus no nosso coração, no nosso entendimento. E é muito maravilhoso quando você pode entender, Deus falou comigo. Nessa parte nossa do estudo, eu estou dizendo, eu preciso, está sendo muito bom, quando entramos agora no amor, tudo espera. Aí eu estou tendo Deus impressionando, absolutamente me tocando. Você precisa dessa palavra. Vai trabalhar uma importante consideração e mudança na nossa vida. Então, quando nós estabelecemos o X-tudo do verdadeiro amor, X-tudo porque tem tudo ali, eu criei essa associação para nossa compreensão. E sempre tornando real para você que o amor descrito pelo apóstolo Paulo se mostra em favor de uma ação integral, total, completa. Tudo é tudo, tudo. Até quando você vem a Cristo para Senhor e Salvador, você deixou tudo, você renunciou tudo, você abriu mão de tudo para ter o tudo de Jesus em sua vida. Então o amor, tudo sofre. Aí nós entendemos que é uma graça no tocante ao amor que nos possibilita, dá a condição para você lidar com o sofrimento. O sofrimento vai acontecer, acontece na sua vida. Nós vivemos num mundo de aflições. O sofrimento é algo que nós somos chamados a sofrer, exortados a suportar. Biblicamente, esse sofrimento não se compara com a glória que nos aguarda no final da vida.
Tapete vermelho está chegando. Amém? No final da vida, tapete vermelho, um momento de honra. E há um propósito de Deus em relação ao sofrimento. Nada por acaso, por coincidência, não. Plano de Deus. Em segundo lugar, o amor tudo crê. Aí nós entendemos que a certeza e convicção do amor, fundamento, mostra um amor que tudo confia, tudo acredita. O verdadeiro amor tudo crê. Ainda que pareça impossível, a pessoa crê, acredita, ainda que seja impossível. Porque a fé opera pelo amor. A fé opera pelo amor através das obras. Nós pegamos tanto Paulo dizendo que obras sem amor não tem valor. Tiago dizendo que fé sem obras é morta. E João dizendo que não podemos amar apenas de palavra, de língua, mas em obra e em verdade. Em demonstração prática. E a semana passada nós entramos então, amor tudo espera. Tudo é tudo. O amor que tudo espera mostra um amor que exerce uma outra palavra para essa palavra que você falou. Paciência. O amor que tudo espera é um amor que exerce Aí você entendeu aquele pontinho que a gente coloca na divulgação da live, né, 19h30. O amor que tudo espera é um amor que exerce ou exercita a paciência. E aí nós vamos hoje à noite, já tocando em paciência. Eu estabeleci um ponto semana passada, daqui a pouquinho eu vou entrar nele, que eu falei que iríamos trabalhá-lo nos pontos de consideração para hoje à noite. Mas veja lá comigo, você já imaginou se você assumisse o propósito de ler a Bíblia com um lápis vermelho e toda vez que você deparasse, encontrasse a palavra paciência, você iria destacá-la com lápis vermelho? Se quiser fazer isso um dia, faça. Mas vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Eu vou só introduzir lendo a respeito da paciência desse pessoal de Tessalônica. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé. Paulo estava falando para as outras igrejas da igreja tessalônica, da paciência e da fé deles, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Imaginou algo assim? Irmãos e irmãs daquela igreja estavam enfrentando perseguição, estavam enfrentando aflições, e estavam suportando, estavam aguentando, porque estavam exercitando a paciência. Então, para que eu e você estabeleçamos que o amor tudo espera, tem que haver o exercício, a ação da paciência. Não pode ser igual a pessoa que escreveu assim lá no Instagram: meu segundo nome é paciência. O meu primeiro, aí é semelhante ao filho de Noé. Qual é o nome dos filhos de Noé? O dela lá falou: o meu primeiro nome é Sem, o segundo é paciência. Eu li isso lá em casa, falei: parceiro, combina com o que nós estamos falando, não é?
Meu segundo nome é paciência. E o meu primeiro é 100. Interessante, não é? O exercício da paciência é uma qualidade bastante difícil. Principalmente nos dias em que nós vivemos. E por que é principalmente difícil nos dias em que nós vivemos esse exercício dessa qualidade chamada paciência? Porque nós vivemos num verdadeiro corre-corre do dia a dia. Todavia a paciência é fundamental, imprescindível para o homem e mulher de Deus. Nos momentos mais tensos, de maior tensão, que somos testados, provados nessa qualidade do fruto do Espírito implantado em nós. É fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, que é paciência. É fruto, é um dos aspectos do fruto do Espírito. Então o Espírito Santo é o doador desses aspectos do fruto. E o homem e mulher de Deus, o cristão, o crente, quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, você vai manifestar amor, alegria, que é gozo, paz, longanimidade ou paciência. Então, nos momentos de maior tensão, somos testados, provados nessa qualidade do fruto do Espírito que está implantada em nós. E vai ser digno de observação e nota o cristão que consegue ser paciente diante das adversidades que surgem no seu viver. Surge no meu e surge no seu também. No meu e no seu viver. Vão surgir adversidades? Vão surgir. E aí, para testar, para provar a nossa fé, e a prova da fé produz paciência. Deus quer trabalhar em nós paciência. E é somente com a ajuda do Espírito Santo, ainda bem que o Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar, é que conseguimos exercer paciência e ajudar os que estão à nossa volta a passar pelas tribulações do cotidiano. Então, você pega, por exemplo, uma pessoa que foi desenvolvendo a sua vida em Cristo, os primeiros 5 anos, 10 anos, 15 anos, tem gente que pensa que nunca vai chegar a 40 anos de vida cristã. Parece 40 anos um número muito distante. Quando você lê que Israel ficou no deserto 40 anos, fala, 40 anos. Parece que nunca a Tamara vai chegar nos 40 anos, parece que nunca vai chegar para ela. Tem essa impressão, os meus 40 está longe, é como eu. Os 95 está longe, 90 está longe. Não sei longe da onde, né? Não sei longe da onde. Quando você vê, foi ontem, eu tinha 28 anos. Há 28 anos atrás, quantos anos você acha que eu tinha? 27. Há 28 anos atrás, o dia 30 de julho era um domingo, né? O calendário bate. Eu tinha 27 anos. Qual era o meu estado civil? Solteiro. Nem noivo eu estava. Fiquei noivo em novembro daquele ano. Eu era solteiro. É claro, estava já compromissado, já estava namorando, já estava já com o noivado já encaminhado, iria ficar noivo no dia 4 de novembro. Célia nem sequer tinha uma noção de como era o ar de Barretos, nem a temperatura. Não conhecia Barretos. Já estávamos marcando para ela vir aqui no dia, ela chegou aqui no dia 5 de setembro, uma quarta-feira, 6 de setembro. Ela chegou aqui, vindo de Araçatuba para cá, veio conhecer Barretos. Eu todo alegre, animado, passeando de moto. Aquela época a gente não usava capacete, viu, Boni? Era só montar na moto
Era bom para andar com a namorada de moto, não tinha capacete, aí passeamos, região dos lagos. Mostrei as praças de Barreto, né? Oi? Não tinha o Jeromão, não, gente. Jeromão é algo de 2005 para cá. Não tinha Jeromão. Falei do Jeromão, vocês gostaram, né? Não há melhor ilustração para comparar com a estátua de ouro do rei Nabucodonosor do que o Jeromão. Embora o Jeromão é menor, a estatura dele é menor, só 4 metros. Imagina, a estátua de ouro tinha 31 metros, quase 3 de largura. O Jeromão tem 27 metros de altura, de estatura, e 20 de profundidade, não é? De acordo com eles, aguenta muito vento, aguenta muita força da natureza, tem um fundamento que corresponde à altura dele, o alicerce, não é? Mas há 28 anos atrás, eu estava também contando os dias, porque o casamento era no ano seguinte, igual a Esther, não está assim, Esther? Meu casamento dela é janeiro, o meu estava marcado para maio, quase que ela marca na mesma data que eu casei. Poderia também ser na mesma data, não é? Poderia ser, mas há 28 anos atrás, estava com 27 anos, agora, estou com 55, naquela época, pressão 12/8, coração 10, tá? Mas rapidamente passa-se o tempo, mas no andar dos anos, 10, 15, 20, 30, 40 anos de vida cristã, é uma experiência muito importante, não é assim? Da sua vida com o Senhor, quantas lições, quantos momentos, não é? E você olha assim, faz uma retrospectiva, passei por essa situação, por esta, eu mesmo, quantas experiências, quantos momentos de aflição, de pegar uma criança no colo, à beira da morte, e Deus ali intervindo, a misericórdia, a graça dele, tempo de ensino, pregação da palavra, tem um histórico, há uma experiência que fica, e é tão importante. A Bíblia diz lá em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Tribulação você entra com paciência. Esperança, alegria. O que aguarda por nós deve ser motivo de alegria. Tribulação, temos que entrar com aquilo que exatamente o amor que tudo espera exerce. Paciência. Sede pacientes na tribulação. E conquanto a oração, não desista dela. Perseverai. É tudo ordem. Perseverai na oração. Que eu e você, pela graça e misericórdia de Deus, que bom encerrarmos os nossos dias como o David Livingstone morreu de joelhos num momento de oração. Quando eu li sobre isso, eu lembrei do propósito de vida do missionário David Livingstone, quando ele começou a carreira de missões, de ser usado por Deus. Ele estabeleceu um slogan para ele mesmo, ele estabeleceu um marco para ele mesmo: quero viver servindo-o, falando de Cristo, e servindo-o, quero morrer. E exatamente como ele havia estabelecido, pela graça de Deus, esse marco na vida dele, essa identificação, assim aconteceu com ele. Ele morreu servindo o Senhor. Quero viver servindo-o, e servindo-o quero morrer. Missionário David Livingstone. Você pode ler a história dele, relatos dele, não apenas missionário, mas explorador do continente africano.
Ele fez algumas descobertas interessantes. Tanto é que o corpo dele repousa na abadia de Westminster, na Inglaterra. Foi lá, por quê? Porque foi um explorador a serviço do seu país. Mas o coração dele, o cara foi sepultado debaixo de uma árvore no continente africano. Estimula a gente. Eu tenho falado tanto num livro para o Ernesto, que ele está impressionantemente desejoso para comprar, já encontrou algo assim, em torno de um valor que passa de R$100, mas eu tenho certeza que ele vai adquirir a obra e vai ser importante na vida dele. Eu quando vejo alguém estudando grego, hebraico, latim, italiano, e investe aqui, investe ali, vem obra de Deus aí pela frente. Você não sabe o amanhã da sua vida. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ontem nós fizemos uma aula chamada paripatético. Você nunca ouviu essa palavra? A palavra é uma palavra interessante. Faz parte de um grupo filosófico da Grécia que praticavam paripaticismo. Puxa, palavra estranha, não é? Mas quem praticava isso era Jesus. Ou seja, eu vou traduzir para você, vai ficar fácil agora. É o procedimento que você ensina alguém andando. Lembra de Jesus caminhando, conversando com Pedro? Ele estava praticando algo paripatético, ensinando enquanto caminhavam, não é? Aí eu falei para o Ernesto, eu estava com os cachorros, eu já estava com a intuição de fazer isso. Falei, espero que ele tenha gostado. Foi bom, né? Paisagem, ar livre, né? E a gente ali no estudo da palavra, oramos debaixo de um arvoredo, um lugar muito bonito. Ok. Mas ele está investindo. Mas seja paciente. Não sei por quanto tempo ele vai estar fazendo investimento, até Deus dizer, hora da ação, em movimento, vamos lá, soldado, chegou ao combate, agora eu vou te usar neste ou naquele trabalho ou ministério. Vai se ocupando, se preparando. Muito bem. Romanos 12:12, você marcou esse texto. Então, é tão importante a questão da paciência, que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta para Timóteo, em 1 Timóteo, quando ele fala a respeito do amor ao dinheiro, que toda raiz de espécie de males, e nessa cobiça muitos transpassaram com muitas dores, ele vai fazer uma contraposição, vai mostrar uma contradição, algo contrário a isso. E ele quer que Timóteo siga essas observações que ele vai colocar aqui. Ela tem 6 itens. E foi uma das perguntas que caiu para nós quando eu participei do concurso lá em Brodowski, no acampamento. Os 6 itens que Paulo recomenda para Timóteo seguir. Então vai ter: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas que ele estava escrevendo no capítulo 6 até o versículo 10. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Olha, Paulo colocou, você vai precisar da paciência, o pacote, sabe, deu um pacote para ele. Você vai seguir a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. São 6 itens nesse pacote que ele deveria seguir, praticar. E aí então, eu tenho entendido comigo a importância da paciência. Eu preciso assumir compromisso, estou assumindo. Então agora eu estou, está faltando, então tem que esperar. Temos que aguardar. Envolvendo
paciência no meu dia a dia. Nós vimos a paciência dos crentes de Tessalônica, e o amor que tudo espera é um amor que exercita a paciência, e a paciência é uma virtude ensinada pela palavra de Deus. Por quê? A paciência, em primeiro lugar, ela é produzida pela palavra de Deus. A palavra de Deus produz paciência e consolação. Então vamos lá para Romanos 15:4, que é aquele primeiro item que eu coloquei para você. Eu vou tocar nele agora, então. Apenas dei uma mencionada semana passada. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Romanos 15:4. Chegou lá? A palavra de Deus produz paciência e consolação. Romanos 15:4 diz: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Vamos para o versículo 5 agora. Ora, o Deus de paciência. Deus não está requerendo algo de nós que não seja algo do caráter dele, tá? Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Quando nós estivermos estudando o poder da paciência, nós vamos chegar numa consideração que você vai achar muito interessante. Por que você deve exercer paciência uns com os outros? Nós vamos ver algumas considerações que você vai entender como que cada pessoa é, a diferença, e por que eu e você, quando estivermos estudando o poder da paciência nos relacionamentos, isso é muito importante, tá? Muito importante. Então hoje, mais do que nunca, nos relacionamentos, as pessoas estão estudando o ser humano, estudando a maneira como relacionar, como lidar. Hoje tem que tomar muito cuidado com o assédio moral, com o assédio sexual. Assédio moral envolve abuso ou abuso de poder, ou como chama o outro? Desrespeito à autoridade, né? Tem um outro nome, escapou. Tem abuso de poder e quando você desacato a autoridade, tá? Desacato. Abuso de poder, desacato a autoridade. Então isso é muito importante. Aqui nós temos esses dois versículos, deveriam acompanhar eu e você, não somente hoje, não somente este ano, não somente agora, mas durante todo o resto da nossa vida. Todo o resto da nossa vida. Esses dois versículos que eu li aqui, que envolve paciência, consolação, esperança, Deus de paciência, consolação, mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O interessante é que Deus tem isso nele, aquilo que Deus requer de nós é algo muito real nele. E Cristo também. Cristo também. Quando eu e você observamos, lendo a Bíblia, a maneira de proceder, de agir do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos ensino da pessoa dele, que não era o que se via com os discípulos dele, com os 12, mas eles estavam num processo de frequentarem a escola de Jesus. O seminário durou 3 anos. Depois eles receberam o aval para irem
serem representantes de Jesus, embaixadores, e ainda com a condição de receberem o Consolador. A habitação seria agora permanente do Espírito Santo. Só o poder que poderiam apagar. Mas eles teriam agora o Espírito Santo. Eu e você, quando lemos o livro de Atos, o Espírito Santo revolucionou. E Pedro, cheio do Espírito, e eles, cheios do Espírito, oraram, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e foram cheios do Espírito. O livro de Atos é os atos dos apóstolos no revestimento do Espírito Santo. É marcante. Você tem ali nos relatos, eles tinham um Consolador. Então esses 2 versículos acompanhando a nossa vida, o nosso viver. Aqui na palavra de Deus, você pode conviver com, aproveite. Eu até ensino aqui, eu vou tão assim, devagar, porque já tive pressa, né? Para que você, não adianta ensinar muita coisa, um pouquinho de cada vez, para você assimilar, para você conviver. O mundo quando quer ensinar os princípios deles, é um capítulo por dia, para colocar tanta coisa ruim na sua cabeça, e conseguem colocar, com todo o recurso que eles têm. Eles usam os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz na sua geração. Entendeu? Quando vão colocar uma ideia para você, eles trabalham todo o recurso possível para que você coloque aquilo no pensamento, não é? E as ideias deles vão até aquilo que para eles tudo é comércio, é algo de comercializar. Querem que você compre, querem que você consuma. Então tudo gira em torno disso, até as histórias que você assiste, os filmes que você assiste. Tanto é que eles envolvem você, não é assim? Eu quero que você se envolva na palavra de Deus. Eu quero que você tome consciência disso. Eu estou aqui, isso é para mim. Quero que você envolva a paciência na sua vida. Que o amor que tudo espera, o amor divino que você deve exercitar, praticar, é um amor que tudo espera, que vai exercer paciência. E aqui nesses 2 versículos, deve ser esses 2 versículos acompanhando o nosso viver até o último suspiro, quando então partirmos para a eternidade. A palavra de Deus produzindo consolação e paciência. Ela vai produzir em nós 2 realidades. Primeira, paciência, e depois consolação. A paciência é saber que Deus tem para você tudo aquilo, eu não gosto da expressão o melhor, mas tudo que você precisa. Amém? O que você precisa, Deus sabe o que você precisa. Se for comigo, eu já vou falar: Senhor, eu preciso morar num castelo. Que é legal morar num castelo. Eu tenho um desejo, eu quero. Mas não é o que eu preciso. Não é o que eu necessito. Nem tudo que você deseja é o que você precisa. A canequinha está chegando aqui. O Senhor é o meu pastor, e nele tenho tudo que preciso. Coisa assim, da irmã Inês. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Com esse gole aqui eu vou de 8h15 a 8h30. Dá para chegar lá tranquilo, viu? Tem gente com copinho de água também. Paciência é saber que Deus tem exatamente tudo o que eu preciso. Entenda, irmãos, Deus não falha. O socorro dele é bem presente na angústia. Deus não falha. É bom ser cuidado por Deus, ser amado por Deus. É bom ser amigo de Deus, e quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. A Bíblia ensina que da abundância do coração
fala, e aquilo que vai para o coração entra pela mente. Eu nunca me esqueço daquela frase da professora nossa escola dominical: uma pessoa vale pelo que fala, fala pelo que pensa, pensa pelo que lê. Leia a Bíblia. Amém. Leia a Bíblia. Os profissionais do ensino, eles, ao conversar com uma pessoa, eles, por A mais B, eles até têm uma certa noção do que você lê. Do que você lê. Sem que alguém dissesse ou mencionasse qualquer coisa, já descobriram até que já em situações assim, descobriram até que eu era pastor. Pelo jeito que fala. E a Bíblia prova isso, irmãos. O apóstolo Pedro: você é dele, você é seguidor de Jesus. Eu falei: não sou. Claro que você é. A tua fala te denuncia. Não foi assim? Com o apóstolo Pedro? Não dá para esconder que você é de Jesus. A tua fala vai te denunciar. Alguém que lê a palavra de Deus está colocando vai fluir. O que está em abundância do coração, você vai falar. Está meditando. Então você passa tempo com Deus. Eu vejo aqui no sábado, quando o pessoal está dando testemunho, dá para você entender mais ou menos como foi a semana da pessoa, se ela teve tempo com Deus, o que Deus falou na vida dela, o que aconteceu de importante, qual foi o refrigério, ou a situação em que Deus ensinou em meio ao calor da adversidade. Interessante, você tem uma ideia. Paciência, Deus vai trabalhar conosco aquilo que Deus sabe o que eu preciso. E consolo é você chegar ao fim do mês ou do ano e ter a sua vida mudada. Alguém tem dito que a nossa vida, o nosso viver é marcado por recomeços. Cada dia é um novo dia. Eu gosto de dar título para os anos. O ano de 95 eu escrevi assim: este ano eu vou escrever um novo dia. Legal, um novo dia. Vida marcada por recomeços. Novas oportunidades. A oportunidade se apresenta. A oportunidade se apresenta. De você voltar novamente para o Senhor, o Deus que é paciente e consolador. Eu posso voltar para Ele, escolher amar, perdoar, porque o Senhor é isso. Jesus, Ele exercitou o amor, o perdão. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Restaurou Pedro. Na ressurreição de Jesus não era apenas dizer assim: avise lá que eu ressuscitei, avise também a Pedro. E olha que Pedro e João, quando souberam que o sepulcro estava vazio, saiu numa corrida desenfreada, e João, não sei se era atleta, mas chegou primeiro do que Pedro. Não entrou. Mas Pedro foi ver o sepulcro. Onde é que foi parar o corpo de Jesus? Era a pergunta. Enquanto estão pensando no corpo, o anjo já deu uma notícia: não, está ressurreto, está vivo. Nosso Deus é vivo. Deus é Deus de mortos, amém? Deus de vivos. Vivo estou. Tudo quando tem fôlego, louve ao Senhor. Está respirando, louve ao Senhor. Seja amigo de Deus, e você será amigo da palavra de Deus. E a palavra de Deus produz paciência e consolação. A paciência é fortalecida com a leitura das Escrituras. Então, você vê, nós estamos lendo e olhando. Paciência. Eu preguei aqui o Salmo 40, lembra? Salmo 40.
Esperei com paciência no Senhor. Não esperei com pressa, não esperei com paciência. A esperança e a paciência parece que se dão as mãos. E ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Salmista Davi teve que esperar com paciência. Deus fez uma promessa para Abraão, uma promessa magnífica, que é dar um filho para ele. Real! Alguém continuaria sua descendência. E Deus foi fazendo promessas mais elevadas. Vou fazer de você uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessas elevadas para Abraão. Só que ele não falou o tempo do cumprimento. Abraão ficou esperando. E olha que ele teria um sinal, da menor fração de tempo possível, de que aquilo se cumpriria, porque Deus falou que ia dar um filho para ele, e a mulher dele já era avançada em idade e estéril. Sara, tudo bem? Nenhuma novidade? Não, Abraão, não estou grávida. E passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos. Abraão, que estava com 75 anos quando recebe a promessa, 25 anos depois, Deus cumpre a promessa. Parece que quanto mais impossível, melhor. E aí a promessa acontece. Dado momento, Abraão quer um filho. Tem Agar, aí nasceu Ismael, e tem toda a situação que você conhece. Mas o herdeiro é Isaque. Deus havia prometido: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele confia. E Deus cumpre as suas promessas. Deus não prometeu para mim e para você que nós podemos aguardar que a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Prometeu. Eu estou no aguardo, na esperança. Irmãos, até esse tempo nosso aqui é contabilizado por Deus. Não estamos aqui em vão. Você está aqui apenas como um doido me ouvindo. Há um propósito. Deus tem mostrado nesta igreja, com este pequeno rebanho, as suas maravilhas. Amém? As suas maravilhas, as suas bênçãos. E não para. Aquilo que acontece conosco faz parte do propósito dele, em todos os aspectos. Semana que vem, o segundo ponto: o amor que tudo espera, a paciência é a palavra de Deus. A palavra de Deus produz paciência e consolação. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos exorta a guardar com paciência nossa completa salvação. Amém? Semana que vem vamos falar um pouquinho dessa completa salvação. Depois a palavra de Deus nos mostra a necessidade de sermos pacientes, com os textos também sobre isso. Uma quarta observação, que eu não sei nem onde está aqui agora, a palavra de Deus... Cadê? Terceira, a quarta é a palavra de Deus mostra que a paciência capacita o homem e mulher de Deus a suportar a tribulação. E a quinta e última, a palavra de Deus ensina que a promessa de Deus é alcançada por meio da paciência. Então, a importância tremenda, fundamental da paciência. Mas, nesse momento eu tenho uma consideração para você. O amor
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós estamos estudando sobre isso. É tudo, tudo. Jesus Cristo por nós se entregou. Tudo Ele cumpriu. Ele é o nosso tudo. Ele diz que quem ama pai e mãe mais do que a ele não é digno dele, não é digno de mim. Quem não nega a si mesmo, toma a sua cruz e vem após ele e vem segui-lo, não é digno, ele diz, não é digno de mim. Há um compromisso, há um comprometimento. O povo de Deus sempre foi marcado como o povo de Deus, chamado por vários adjetivos, entre eles, filhos da luz, que devem andar como filhos da luz, contrário aos filhos das trevas. O povo de Deus tem uma identidade, eles estão em Cristo, e Cristo está em nós, Cristo em vós, o resultado, é a consequência da esperança em glória. A salvação está em Cristo. E a vida cristã do salvo em Cristo é ser parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja: vem para o corpo de Cristo, vem para a igreja. A igreja não salva, quem salva é Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem tem as marcas da crucificação é Jesus. Quem vai voltar para buscar a igreja é Jesus. Então Cristo é a pessoa central da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Pedro teve o seu encontro com Jesus, ele deixou de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Ele foi chamado por Jesus. Ele atendeu o chamado. Só que o chamado de Deus na sua vida, já começou há muito tempo, amado. Lá no seu ventre, Deus te chamou. Paulo diz assim, e desde em Gálatas capítulo 1, versículo 15, Paulo diz, aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe, me separou e chamou pela sua graça. É pela graça, viu? Não tem merecimento algum. Deus me chamou porque Ele viu que eu merecia. Não, Ele viu que você não merecia, e Ele estendeu sobre você o favor imerecido. A palavra mérito, merecimento, não aparece na Bíblia para ninguém. Ninguém merece ir para o céu. Estamos indo pela graça de Deus. A graça de Deus se manifestou, Tito, capítulo 2, 14 e 15. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. É a graça de Deus. A eternidade no céu é obra realizada por Cristo na cruz do Calvário, suficiente para todos e eficiente para aqueles que creem. Tem que crer, tem que vir a Cristo, tem que aceitá-lo como Senhor e Salvador. Coloquemo-nos em pé. Vamos orar. Eu tenho que orar pelo nosso exercício, pela nossa atividade, essa qualidade tão importante que é a paciência. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu menos sabia e mais preciso aprender. Ter paciência. Entender que o amor que tudo espera é um amor que exerce a paciência. E a Bíblia muito ensina, tem muito a nos ensinar sobre a paciência. Vai correr a carreira da vida cristã? Tem que correr com paciência. Não dá para ir a toda pressa, tem paciência. Vivendo um dia após o outro. Oremos. Graças te damos, Senhor Deus, porque na exposição que estamos tendo da palavra do Senhor, vamos recebendo da própria palavra a instrução
que segue, que vem para nós, na qual o Senhor fala conosco. Abençoa, Deus, este povo, cada um que aqui veio para cultuar, para bendizer o Senhor, exaltar, glorificar o nome do Senhor. Pai bendito, todos nós aqui, cada um aqui, o Senhor tem já desde o ventre nos conhecido, tratado conosco. O Senhor nos ama com o amor que foi demonstrado, nos dando. O Senhor amou o mundo de tal maneira, a dádiva suprema do Senhor, dentre todas as dádivas, o Filho unigênito, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nos coloca agora numa vida abençoada perante o Senhor. Abençoe esta igreja, este ministério, e a pregação, o ensino da palavra do Senhor. Não tem faltado a direção do Senhor neste púlpito para que a palavra seja pregada. Não que exista mérito algum por nós, não. É totalmente graça e misericórdia do Senhor. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação e comunhão do Santo Espírito seja com todos vós. Amém. 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 Tenham todos uma ótima semana.